Opa! Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui distraído, mas como vocês devem ter percebido então, estava numa postura não muito adequada, não muito interessante. E hoje a gente estreia um quadro novo aqui no canal da Cinética. E o primeiro assunto que a gente vai abordar é postura. Então, você que está nos assistindo, corrija sua postura. Solta a vinheta. Então, para a gente dar início ao conteúdo de hoje, a gente precisa entender primeiro o que é postura. Tem gente que fala que existe uma postura ideal, né? Aquela postura dos ombros bem abertos, peitoral aberto, as escápulas bem próximas, cabeça elevada. E na verdade, não existe uma postura ideal. O que existe é postura. A postura, se a gente procurar no Google, se você que está em casa, coloca ali Google, o que é postura? Vocês vão ver um termo mais ou menos assim. É a relação entre as diferentes partes do corpo, pode ser articulação, músculo e sistema nervoso, num determinado momento e num determinado local. Ou seja, é a posição do meu corpo no espaço e no momento. Então agora eu estou numa postura, agora eu estou em outra postura, se eu levantar e ficar em pé estarei em outra postura, tudo isso é postura. Então não existe uma postura certa, existem posturas, existem momentos, certo? Então quem fica de home office, por exemplo, que o assunto de hoje é interessante para quem trabalha muito tempo sentado de home office, principalmente, né, o pessoal que está de home office, fica muito tempo numa mesma posição, numa mesma postura, com as diferentes partes do corpo, como apoiadas, ou como eu comecei o nosso vídeo, né, brincando um pouquinho lúdico, nessa posição mais arqueada, né, a coluna formando um C. Obviamente essa não é uma postura saudável, mas o principal não é tanto a postura que a gente fica, mas sim o tempo que a gente fica nessa postura e o que a gente está fazendo enquanto executa essa postura. Então, se eu estou carregando um peso e fico arqueado, a pressão em cima da minha coluna, das minhas articulações, dos meus músculos vai ser muito grande. Eu estaria fazendo uma sobrecarga. Se eu fico nessa posição sem peso, a sobrecarga é um pouco menor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, uma coisa é certa, ficar nessa posição, smartphone, tablet, computador, por muito tempo, com certeza não faz bem para a nossa coluna. Então, vamos começar o quadro de hoje já dando algumas dicas simples e muito práticas. Primeira dica, ergonomia. Tenha um espaço adequado para que você possa ficar confortável na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, na sua escola, enfim. Independente do local que você trabalhe, tenha sempre materiais, né, uma cadeira, móveis adequados, uma mesa na altura correta para você, dependendo da sua altura, enfim, do seu biotipo, tudo isso é muito importante. Então, nós aqui da Cinética temos o prazer e o privilégio de ter como patrocinador, inclusive do nosso podcast, do meu podcast, a Rubson. A Rubson, essa marca, ela nos patrocina e nos cedeu essas cadeiras extremamente confortáveis que fazem toda a diferença para a gente trabalhar na frente do computador, editando os vídeos, para a gente fazer o nosso podcast sentado ali 1 hora ou 2 ou até mesmo 3 horas. Então, ter uma cadeira adequada faz toda a diferença. Estão anotando? Essa é a primeira dica. O que uma cadeira precisa para ser considerada boa? Um apoio para os braços, um apoio para as costas, não necessariamente um apoio para a cervical. Mas se tiver um apoio para a cervical, excelente, mas não é algo imprescindível. Mas se tiver cervical, pescoço, é muito legal. Mas ela precisa ter um apoio para as costas. Aquelas cadeiras vazadas embaixo não são as mais interessantes porque falta, né, um apoio para essa região da coluna. E é muito importante a gente ter um apoio para a nossa lombar. Senão o que acontece? A gente perde a nossa lordose lombar. A gente fica com a coluna retificada. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, dessa maneira que eu estou sentado, a minha lordose lombar, a minha cifose torácica e lordose cervical estão bem preservadas. Se eu fico um pouquinho para frente, eu perco esse apoio lombar e eu retifico ou até mesmo faço uma cifose da minha lordose lombar. Isso provoca um aumento de pressão absurdo em cima dos discos intervertebrais, principalmente dos últimos discos. Veja bem, a gente tem uma aula aqui na comunidade cinética que eu falo sobre dor lombar. E uma das principais causas de dor lombar é a má postura, né? Ou ficar muito tempo nessa posição, justamente porque aumenta a pressão em cima dos últimos discos da coluna. Então, quem ainda não assistiu essa aula, confere lá.
Então, quando ficamos nessa posição, retificamos a coluna, a pressão aumenta intradiscal, a musculatura sofre toda uma alteração, ela fica estressada, fica contraída, contraturada, hipertonos surgem, não é legal. Eu falei que não existe uma postura certa, né? Não existe uma postura ideal, mas que o tempo que a gente fica numa posição influencia bastante. Então você que está aí nos assistindo, pensa quanto tempo vocês não ficam nessa posição em casa, seja no smartphone, ou seja no tablet, ou vai para frente no computador, ou tem o contrário, tem a cifose, né, excessiva, e tem aquela pessoa que escorrega e fica desse jeito, que aumenta também a pressão lombar. Outras alterações acabam ocorrendo nessa posição, mas também prejudicando bastante a nossa coluna lombar, a coluna dorsal e a cervical, fazendo muita pressão na cervical, que são as principais queixas, né, de quem fica muito tempo sentado. Então, a maneira que a gente senta na cadeira. Então, dica número 1, ergonomia, ter um local adequado para sentar, para trabalhar, para estudar, uma cadeira boa, a mesa numa altura boa, isso é muito importante, beleza? Dica 2. Lombar, boa. Dica número 2, apoio lombar. Então eu já dei uma palhinha antes da importância do apoio lombar, vou mostrar para vocês agora. O que é um apoio lombar, gente? É isso aqui. Tem gente que chama de encosto, mas não é um termo muito interessante para usar, né? Ninguém quer ter um encosto em casa, principalmente nas suas costas. Então vamos chamar de apoio lombar. Esse apoio lombar da Rupson, se vocês observarem, ele é em meia lua. A gente vai dar um close aqui, esse é o formato e ele tem essa convexidade aqui, justamente para encaixar na lordose lombar. Se vocês colocarem no Google lordose lombar, vocês vão ver como que está essa curvatura e como ela se encaixa perfeitamente aqui, justamente fazendo o contrário da retificação. Então ela nos dá um suporte. Ah, Paulo, mas a minha cadeira não tem apoio lombar, o que eu faço? Compra um apoio lombar, na internet vocês encontram. Dá para adaptar um apoio lombar sim. Eu indico para alguns pacientes, pega uma toalha de banho, enrola ela, forma um rolinho, encaixa ali, sabe? Não é a mesma coisa do que ter um apoio lombar desses, mas já quebra um galho. Mas o importante é ter alguma coisa do tamanho certo para a sua coluna para manter a lordose bem estável, bem equilibrada e bem sustentada. Beleza? Então, dica número 2, apoio lombar. Dica número 3, e é uma dica muito interessante, é vocês colocarem um despertador, um alarme, um lembrete, para que vocês levantem a cada 1 hora ou 1h30. Então os estudos falam a cada 60 ou 90 minutos para levantar, caminhar, tomar uma água. É extremamente importante a hidratação e é uma das próximas dicas que eu vou dar para vocês. Então coloque um despertador, um alarme. Hoje existem diversos aplicativos no smartphone que fazem um lembrete, dão uma chamada, um grito, está na hora de alongar. Então tem muita coisa legal que vocês podem colocar. É simples, gente, é fácil. Em último caso, não tem app e tal, põe despertador, não tem mistério. Mas Pablo, eu estou numa reunião que dura 3 horas, 4 horas, 5 horas, enfim, eu não posso sair. Bom, fica difícil, mas dentro do possível, procurar seguir essas recomendações são fundamentais. Então, para quem consegue, faça isso. O que eu faço na hora que despertar? Levanta, caminha, alonga. Como é que eu posso alongar? Gente, a gente tem diversas aulas aí na nossa comunidade, no YouTube, de alongamentos, de flexibilidade. Escolham algumas, assistam. Tem várias dicas legais que eu e o Ramiro produz muito conteúdo legal falando sobre flexibilidade, mobilidade, alongamento. A gente vai produzir um conteúdo específico para alongamento de quem está de home office também em breve, então nos acompanhe. Mas pesquisem, tem muita coisa legal e simples que vocês conseguem fazer em casa, certo? Então, terceira dica, colocar um despertador para que vocês levantem, caminhem, tomem uma água, façam um lanche, se espreguiça, dá uma volta, entendeu? Conversa com alguém ali, dá uma olhada em outra coisa, mudar um pouco o estímulo e mudar a posição. Mesmo quem pratica atividade física de maneira regular também sofre muito se ficar muito tempo sentado. Tem alguns estudos que falam que pessoas ficam até 6 horas por dia sentado, diminui a expectativa de vida em 3 anos. Gente, eu estou falando de 6 horas, diminui a expectativa em 3 anos, certo? Cá entre nós, as pessoas ficam muito mais do que 6 horas, tem gente que fica o dobro do tempo, é muito tempo. Então vamos colocar o despertador para sinalizar a gente de levantar, caminhar, alongar, tomar uma água, hidratar, que é muito importante. Falar em hidratar, dica número 4, hidratação.
O nosso corpo é feito basicamente de água, então a gente precisa se hidratar. Vejo muitos relatos de alguns pacientes e pessoas próximas de mim dizendo que esquecem de tomar água. Ficam na frente do computador, esquecem até de comer às vezes. Tem demanda, tem isso, tem meta, tem reunião e esquecem de tomar água. Então coloquem também no lembrete de vocês, a hidratação é fundamental. Os nossos discos são feitos basicamente de água. Quem já fez aí um raio-x, uma ressonância, uma tomografia e apareceu lá desidratação discal? Isso é um fenômeno que acontece quando o disco perde líquido ou a capacidade de se reidratar. Então é muito importante a gente tomar água ao longo do dia. Ah, Pablo, quantos litros de água eu tenho que tomar por dia? Depende, tem várias teorias, tem várias falas diferentes, tem pesquisas falando que é interessante 3 litros, tem um cálculo que se faz da altura, do peso e da idade também, que influenciam bastante nisso, mas tomam água, hidratem-se, é muito importante. Dica número 5, exercite-se, faça atividade física, é fundamental. O principal fator de proteção para as perdas funcionais, perda de autonomia, perda de força, né? A sarcopenia, que é a perda da massa muscular, a osteoporose, que é a perda do mineral ósseo, principal fator de proteção, exercício físico, reforço da musculatura. Ah, Pablo, eu caminho com o meu cachorro às vezes. Não é o suficiente. Caminhar com o cachorro não é o suficiente. Ah, Pablo, eu ando de bicicleta 2, 3 vezes por semana. É bom, é um bom movimento, mas também não é o suficiente. Tem que se exercitar funcional, pilates, crossfit, musculação, treinamento de alta performance com os coaches que dão as aulas aqui pra gente na nossa comunidade cinética. Movimente-se, exercite-se, é muito importante. Então, além de colocar o despertador a cada 60 a 90 minutos para vocês levantarem, caminharem, se alongarem e se espreguiçarem, movimento. Em outros momentos da semana, né, do dia a dia, vocês têm que se exercitar. Separa ali, gente, 30, 45 minutos por dia para fazer alongamento e reforço muscular, vai fazer toda a diferença. Vão por mim. Eu estou participando de um congresso internacional sobre envelhecimento humano, pesquisas sobre envelhecimento humano. Portugal, Hong Kong, Taiwan, Canadá, Estados Unidos, Brasil, todos esses países estão divulgando as principais pesquisas que eles estão fazendo sobre envelhecimento humano. Principal fator que é comum em todas as pesquisas, exercício físico. Não importa se é em Hong Kong, se é em Taipei, em Taiwan, se é no Canadá ou no Brasil, todas as pesquisas falam que se exercitar, principalmente reforço da musculatura, de novo, funcional, crossfit, musculação, pilates, tem diversos exercícios de reforço, são fatores de proteção para perda de massa muscular, para postura, para perda de mineral ósseo, inclusive para questões neurológicas, porque o exercício físico ele cria sinapses neurais. Então olha só o quanto que o exercício físico impacta na nossa vida. Muito, né? Então, faltou o que para você se movimentar e se exercitar? Quer algumas dicas de exercício? Procure aí na nossa comunidade, na nossa plataforma, tem muita coisa legal. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do nosso novo quadro aqui no canal da Cinética, Dica do Quiro, que vai ao ar toda quinta-feira, gratuitamente, para todo mundo acessar e poder adquirir um pouco desses conhecimentos que a gente tem para passar para vocês. São dicas simples, mas que têm um impacto muito grande na vida de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do nosso novo quadro, Dica do Quiro. Quinta-feira que vem vai ter mais conteúdo legal para vocês. Se tiverem algumas dicas para dar para o quadro Dica do Quiro, comentem aí, certo? Valeu, pessoal, um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho para a qualidade de vida e bem-estar de todo mundo. Valeu!